compreender a doutrina espírita. E, com certeza, nos preparar para os acolhimentos aos nossos irmãos menos esclarecidos. Senhor, abençoa todos que participam e também aqueles que não puderem participar. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Seja. Vamos lá. Estamos no capítulo 9, mediunidade e fenômeno, que é o tema, repetindo, que é o tema que Alexandre vai trabalhar na madrugada, de 2 às 4 da manhã, aos encarnados em desdobramento e aos desencarnados afins. Então, Alexandre, dirigente de uma casa, mas promove esse curso em outra casa, na Terra mesmo, encarnado, outra casa física, né? Na madrugada. E da equipe de Alexandre, ele fica triste, né? A equipe dele são 300 inscritos, ele só vai 32, né? Mas ele não está nem aí, ele falou que deve semear quem tiver. Para que ficar triste com isso aí? Então vai mais gente aqui de outras casas, né? Ver o tarefeiro. Isso não importa a quantidade das pessoas. Boa noite a todos. Boa noite. Então vamos lá. Boa noite. Boa. Boa noite. Onde nós paramos? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura. Então ele está fazendo, começou a palestra, né? É o curso, uma palestra não, um curso, uma facilitação sobre mediunidade e fenômeno. Então aquelas pessoas que estão ali de madrugada, desdobradas pelo sono, estão em desenvolvimento mediúnico nas suas respectivas casas espíritas ou são integrantes de outros credos, né? De outros credos, candomblé, umbanda, todo o trabalho é mediúnico com eles. No catolicismo, o outro que vai receber o Espírito Santo. Então, se tem um bom interesse, ele não discrimina. O processo dele, dos guias, não é espiritizar ninguém, é espiritualizar. A doutrina espírita não veio para derrogar as leis divinas. Eu olhei aqui porque uma estudante entrou, faz tempo que eu não vejo, e se fosse uma mulher gritava, passou perto de mim, é o tempo, acho que vai chover, com as patinhas pelo chão, ó. Mas como Ferreira diz, deixa ela cumprir o seu ofício na natureza, não mate não. Uma barata que passou aqui. Mas vamos lá. Então, ele está fazendo esse curso de espiritualização nas pessoas. E aí a gente já viu que ontem ele puxou as orelhas de todo mundo que estava ali. Claro que é nossa, né? E estamos também em desenvolvimento da mediunidade. O curso não tem data. Boa noite a todos. Boa noite. O curso, o livro não tem data de validade. Boa noite, gente. Boa noite. Não tem data porque é um sentido que a humanidade, a ciência ainda vai se debruçar, como se debruça nos outros, coisa que a gente já está fazendo. Então, ele está dizendo que aquelas pessoas que só estão em busca do fenômeno, aquilo que a gente analisou aqui em conjunto, né? Que ele perguntou, você quer que eu desenvolva a vidência em vocês e a audiência? E já aprenderam a ver? Já aprenderam a ouvir? Né? Tudo que vê comenta? Quer dizer, tudo que eu vejo com o meu sentido físico, o olhar, né? A visão, eu comento, tudo que eu ouço eu repasso, sem discernir. Imagine com a dupla vista, com a vidência, com a audiência. Eu fico sendo o quê? Um fofoqueiro do mundo espiritual. Rapaz, estou vendo um negócio atrás de Tereza. Você viu, Carmen? Rapaz, é mesmo? O que é que está lá? Estou ouvindo dizer. Aí você fica um fofoqueiro do mundo espiritual. Onde você vai dizendo o que está na casa das pessoas. Tá. Como é que ele vai estimular o desenvolvimento da faculdade mediúnica em pessoas assim? Então ele vai dizer, como ele faz o exemplo, né? Vocês ainda estão como crianças, né? E ninguém dá alimento sólido a uma criança, usando a palavra do apóstolo Paulo. Alimento sólido é para adulto. A doutrina espírita é para quem busca servir, como ele falou, busca se preparar
que é o estudo, a disciplina e a construtividade. É o alimento sólido. Né? Não é para coisas fúteis, coisas banais que a gente vê. Boa Né? noite. Boa noite. Então ele vai. Meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis, né? Mediunidade é uma só, né? É uma faculdade, porque visão é uma só, ouvida é uma só, mediunidade é uma só. Agora, os processos dela, as manifestações dela são diversas no mundo, né? A gente olha assim, eu tenho várias faculdades. Eu já falei isso, por ignorância. Mas faculdade é uma só, que é um sentido psíquico. Ela se manifesta de várias formas no mundo em que vivemos. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes, pausa para botar as pessoas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Não tem máscara, não tem aparência, os guias não são rígidos, não são ríspidos, mas não são enganadores. Ele está dizendo para nós, estudantes que somos em desenvolvimento, porque a mim, até ser um médium seguro, como Kardec fala lá no livro, eu vou ter que ser um homem de bem primeiro, aí vai demorar a beça. Mas tem pessoas que pensam, né? Mas ele ou ela dá comunicação com muita facilidade. Ele é um bom médium. Não, o livro dos médiuns não. Bom médium é aquele que tem por companhia sempre os bons espíritos e que com eles preza no seu convívio. Não é aquele que tem facilidade de dar comunicação. Né? Livro dos médiuns. Mas vamos lá. Então, o que ele está dizendo para nós, né? E aí essa equipe aqui que está ouvindo ele? Primeiro, você tem que estimar o trabalho antes do repouso. Aí já começou a incomodar a gente. A gente está no papel de servir. Você está, mas eu trabalho. Eu vou no centro 2 vezes na semana. Você não viu, não? Eu pergunto a ele. Eu estou lá quarta-feira e domingo. Mas como ele já falou no dia ontem, né? O estudo foi ontem. A mediunidade não tá circunscrita quando eu vou no centro. Se desenvolver minha vidência, eu vou ver espíritos dentro do centro e quando eu sair dele. Né? Então eu aprendi a ver e ouvir, me calar no que vejo, no que ouço. Né? Já consegui ter esse domínio sobre minha conduta moral. Né? Então, se eu for convocado fora do centro, né? Mas não posso, estou descansando, eu só estimo o repouso, eu já vou 2 vezes na semana, mas vamos fazer um evangelho, vamos visitar as pessoas no hospital, que as pessoas estão precisando, já pediram, não tenho tempo, estou cansado. Então, estima o trabalho antes do repouso. E também numa imagem filosófica, né? O repouso do trabalhador, né? Que ele está usando a imagem de Jesus. Quando a gente se tornar espírito puro, entramos no descanso do Senhor. Os evangélicos repetem muita gente. Mas só quando a gente se tornar espírito puro. Descanso entre aspas, né? Descanso porque a gente não precisa mais de expiação. A gente só terá missão. Aceitar o dever sem exigir. Isso aí é uma coisa mais complicada aí. A pessoa quer exigir tudo. Mesmo sendo um trabalhador do centro, tudo exige. Como a gente comentava aqui ontem com o Dal e os outros. O curso é quarta-feira, às 18 horas. Para mim não dá. Então tá certo. Vamos botar aqui quinta-feira, 20. 20 não dá, tem que ser 18. A pessoa começa a exigir um bocado de coisa. Começa a exigir. Nos trabalhos de dentro da casa, que são vários, né? Outros exigem o dia para ele aplicar passe, o dia para a equipe dele. Ele quer escolher a equipe dele. Eu e Ferreira conhecemos um assim, infelizmente, né? Eu estou sempre lembrando, mas estou sempre anotando na minha mente para não julgar, né? Já que ele foi lá, conversou comigo, Itamar, e exigiu isso. Um dia para ele e a equipe dele, mais de 10.
e para ele, com a equipe que ia aplicar, porque a energia dele era muito boa, né? Infelizmente ele morreu de alcoolismo, né? Morava bem próximo de mim, abandonado por todos, menos por Deus, né? Então, e Jesus que o ampara com seus mensageiros até hoje. Então a pessoa não percebe que a vaidade que ele possui, o orgulho, o egoísmo, faz ele sintonizar com espíritos maus, né? Então ele se acha, por isso que ele falou aqui ontem, no personalismo, né? Que é o personalismo, é a ação de atribuir tudo a si, enfatizar a sua importância diante das pessoas humanas. É sutil, porque a gente tem orgulhoso, é vaidoso, mas para bem, rapaz, que palestrante é você? Rapaz, eu tenho que levantar para lhe aplaudir. Rapaz, isso é um risco. A pessoa que faz isso não sabe, ignora. Ela ignora, às vezes gostou mesmo da palestra, né? O palestrante estava bem naquele dia, gostou. Então, Divaldo tem um controle. Outro dia a Federação Espírita estava falando sobre isso, para ele se manter no mesmo nível, como ele falou aqui na outra página anterior. Somos meros instrumentos da vontade divina. Esqueça o personalismo. Esqueça. Você não é o melhor palestrante, não é o melhor atendente fraterno, não é o melhor passista. Nós somos meros instrumentos da vontade divina. E o outro, e as tarefas aparentemente pequeninas. Você quer trabalhar? Começou agora, os outros centros estão funcionando. O que é que vai fazer? Você pode ficar na recepção? Não, na recepção não dá, porque a recepção é algo grave, complexo. Uma pessoa pode se matar se não for mal recebido. Então, peraí, vamos botar aqui. Vem no dia cortar cebola. Ah, não! Cortar cebola e tomate para dar sopa, eu não quero, não. Uma tarefa muito pequena. Eu tenho estudo, eu tenho faculdade, estou vindo para o Espiritismo. Você tem que valorizar as pequenas coisas. A parábola, né, do grão de mostarda, né, que a gente estudamos juntos no livro Os Mensageiros. Tinha um livro também sobre isso, espiritualista. O valor das pequenas coisas. Então, é valorizar as pequenas coisas. Quer dizer, você chega no centro, tem a cebola, tem isso, você quer ir para onde? Arrumar os livros da biblioteca, organizar, para aceitar qualquer tipo de livro. Claro que você aceita, mas você vai botar lá, aqueles livros, como eu passo num centro espírita Y, Jorge Amado, um bocado de coisa. Gosto de Jorge Amado, pode gostar, leia. Mas dentro do centro, que conteúdo elevado vai passar a literatura daquela Dona Flor e seus dois maridos? Eu não sei se dizer, não, mas dá dinheiro, como me falaram lá, vende. Fora os pornôs que eu vi lá. Mas vende, aí transforma em pão, em sopa. A pessoa não tem noção, cara. Não tem discernimento. Que ali é um templo. Ele coloca tudo no templo. Aí tem que às vezes voltar e sacudir tudo, né? A simonia dentro do templo da casa de meu pai. E saiu fazendo uma profecia mímica, abrindo as gaiolas, soltando tudo. Então, valorizar as coisas pequenas. Mas tem gente que já quer as grandes obras. Porque ele acha grande obra, grande coisa. Ele entra hoje, como diria Romário, ele pega um ônibus no meio do caminho e quer sentar na janela. Quem pega um ônibus no meio do caminho, se tiver lugar, senta no corredor. Romário está certíssimo, ele dizia isso. Você pegou um ônibus no meio do caminho, quer sentar na janela, vai tomando ar. A pessoa entra, daqui a pouco quer tomar o lugar do coordenador. Porque eu fui dirigente de um centro. Eu dirigi um centro. Uma vez não falou isso para mim, Itamar. A mediúnica vai ser aberta. Eu já dirigi 5 centros e eu pensei, não ficou em nenhum. Olha aí. É por isso que os guias tiraram. Quer dizer, a pessoa... Eu não vim desse planeta. É uma coisa... Estou rindo aqui, mas respeito ele. Né? Eu sou um jupiteriano. Ele dizia, totalmente obsediado. Era nos começos do raio de luz. Apareciam essas figuras. Itamar ali chegou agora aí, firme. Boa noite. Boa noite, eu trabalho, quem assina é Kardec. Onde é que está isso lá? Seu Nascimento, que é isso? Com Kardec. Não gostou? Paciência. Então vamos lá. Urge fugir
da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Então vocês querem desenvolver mediunidade? Pergunta Alexandre. Vocês já aprenderam a ver, já ouvi no dia a dia? Já se preparou? Já adquiriu disciplina? Já entendeu o objetivo, que é de construtividade? Ou seja, é de regeneração moral, contribuir, né? Na regeneração moral do planeta, capítulo 28 do Evangelho, porque a regeneração planetária só se dará com o intercâmbio mediúnico, quando você tiver desenvolvido toda a maioria da faculdade mediúnica, capítulo 19 ou 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, desprendimento dos bens terrenos, está lá. A regeneração moral planetária só se dará com o auxílio do mundo espiritual aos encarnados, por via da mediunidade. Então, seja, você quer usar a mediunidade para ganhar dinheiro, né? O comércio, né? Com o plano invisível, né? Para se colocar lá e responder se o Bahia vai ser campeão, o Vitória vai ser rebaixado, né? Qual a celebridade que vai morrer, qual que vai viver. Ele, na casa espírita, dirigido por Alexandre, isso não tem. É o que ele está dizendo a todos nós, né? Furtar-se ao encantamento temporário, como é atual o livro, né? E a obsessão sutil e perverso, casas espíritas se fecharam só por causa de uma pandemia. E porque alguns, não sei nem se os integrantes tiveram Covid, aquilo só tinha encantamento temporário. Encantamento. Qualquer abalo que tiver, um filho ficou doente, aí se eu sou um frequentador do centro, o guia do centro que eu frequento não curar o meu filho, eu abandono. É só um encantamento temporário pelo fenômeno, mas o médium incorpora as entidades, já que a mediunidade é fenômeno. E por que o senhor não ajudou a ele? É a prova dele. Só. E se foi ele que pediu antes de reencarnar, para que aquela doença o mantivesse no controle, no caminho do bem? Como é que eu vou tirar aquilo que ele pediu? Aí eu tiro o guia, né? Ele se perde, na volta no mundo espiritual ele seria cobrado por ele mesmo, né? Como qualquer pai e mãe sabe disso. Aqueles pais e mães que são muito permissivos, que a criança, tudo que chora dá, quando chega na idade adulta ele é o primeiro a cobrar. Eu ouço isso na família, né? Estou sozinho, posso dizer, mas não vou dizer não. Quem me fez assim foi a senhora e o senhor. É por isso que eu sou assim, deita lá, não lava um prato, não faz nada. Espera aí que essa cidadã aqui vai ter que ir embora. Uma barata entrou aqui na live, espera aí. Diante dos guias, dos benfeitores espirituais, eu cometi um crime contra a natureza. Mas ela está pedindo perdão, mas ela ia... Acho que vai chover a beça aí. Um barato enorme. Mas vamos lá. Cadê? Até o livro caiu aqui. Passando em meu pé. Vou ler mais um trecho e passo para vocês. 8h20 ainda. Cadê? Hoje, né, estimar o trabalho, eu já falei. Coletivamente, então cai na obsessão, né? O rigor poderá cair numa obsessão sutil e perversa. Por quê? Está compreendendo, Carmen? Digamos assim, se eu tivesse esse poder, né? Encarnado ninguém tem. Né? E os desencarnados, quando Jesus permite, pelo pedido do encarnado, antes da reencarnação, ou durante, né? Durante o sono. Aí eu converso com você e desenvolvo sua faculdade, né? Se eu fosse, claro que isso, para mim, seria impossível isso. Mas desenvolvo sua faculdade mediúnica. Você tem que alertar, para que você não caia numa obsessão sutil e perversa. Porque eu desenvolvo, você tem um encantamento nesses centros que fecharam, e as pessoas abandonaram, fecharam mesmo, e não querem mais, alguns que eu conheço. Perdeu a faculdade? Não foi desenvolvida? E aí, sabe por que desistiram? E aí faz como? A antena está lá, as anteninhas desenvolvidas. A questão é, eu vou sintonizar com quem? Porque eu abandonei tudo, né? Ou passei o pior, né? Que é o comércio, né? A permuta com as forças invisíveis, né?
E aí? Eu desenvolvi, você está vendendo a mediunidade. Você usa para coisa fútil. Então, você está caindo, você que eu falo assim no sentido, né? A pessoa aqui ilustrada, numa obsessão sutil e perversa que vai levar à tragédia. Então, ele está alertando, vocês querem mesmo desenvolver? Né? Isso aqui não é para pôr medo em ninguém, porque a mediunidade é uma ferramenta de progresso. Eu fiquei pasma aí relendo o livro que Teresa está estudando, de Hermínio de Miranda, onde ele analisa uma obra de um inglês, Boddington. Ele define do mesmo jeito, a mediunidade é apenas um dos meios de se progredir. O inglês, na época, logo depois de Kardec, de progredir, como todo, ser médico, ser professor, ser gari. Ah, mas eu quero ser médico. Então, vai, é um meio de progredir. Diga. Vale? Boa noite. Eu estou pensando o seguinte, na verdade, eu acho que devido ao mundo material e as pessoas vivem dentro de um contexto material, não entende talvez ainda a importância da questão da espiritualização. Ou entende que a questão é religiosa, que não é, ou está voltado para o materialismo. Então, quando se tem uma questão como essa aqui, né, que André Luiz está chamando a atenção, está esclarecendo e está buscando a espiritualização do ser, é algo que demanda maturidade. Não é só você ter o conteúdo, o conhecimento, mas exige que você tenha uma maturidade espiritual para que você possa absorver essas questões que são sutis e profundas e começar a ter uma mudança mesmo de comportamento. Caso contrário, é o que a gente vê durante muito tempo. Eu não vou, digamos assim, tecer comentário para falar mal, não é isso, de jeito nenhum, quem sou eu? Mas eu conheci alguns amigos meus que tinham uma sensibilidade, né, perispiritual, mas usou para um dinheirinho, para ganhar um dinheirinho, entende? Estava precisando de dinheiro, estava quase desempregado. Então, vamos agora aqui abrir uma mesa e eu falar do seu futuro e eu dizer o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, muita gente usa ainda essa prática, a mediunidade, que é, como você acabou de dizer, que é o elemento de elevação espiritual, que é o momento para você crescer e desenvolver quanto espírito eterno que somos, mas que essa condição, que no caso os especiais, os privilegiados, porque tem a mediunidade, aí agora é o momento de eu ganhar dinheiro, de eu me dar bem. Não consegue entender essa questão da espiritualidade para você se espiritualizar, mas sim para eu ganhar dinheiro. Eu posso melhorar minha vida econômica, eu posso dar um passo para frente, eu estou sem grana mesmo, então eu vou fazer isso aí para eu melhorar a minha vida. Mas por quê? Porque está muito ligado ainda com a questão da própria estrutura do mundo materialista. É Do isso. mundo materialista. E ele E se aí, deixa envolver. erros, nesses equívocos que marcam uma trajetória do passado, né, do passado, digamos assim, no período da Idade Média, que marca isso e que vem arrastando. Quantas igrejas, sem querer citar nome de determinadas igrejas, A ou B, que você, quando bota o pé dentro, que sua vida vai melhorar, que é prosperidade, que é isso, que é aquilo. Que prosperidade mesmo está falando? Está falando da questão econômica, É está isso. falando do benefício material, que não foi assim as religiões, quando surgem, digamos, do período protestante, elas surgem com uma ótica capitalista. E Felizmente, mudou muito para agora. é isso.
coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Então não existe, embora Kardec fale, né, porque é termo da época, mundo espiritual, né, que é um termo, né, que Kardec utilizou atualíssimo naquela época. Hoje já se fala numa, depois, dimensão, André Luiz, esfera, aí depois virou dimensão, já não era André Luiz, era Filomeno de Miranda. Hoje, se André Luiz escrevesse, já ia falar de multiverso, como esses filmes da coisa, porque é a base na física quântica. Já não se fala mais de um universo, mas nós estamos mergulhados em vários universos. É o filme Flash, que fala muito do multiverso. Com aquelas... Nós estamos mergulhados, está no livro dos médiuns, num mundo espiritual. É uma família só. Os que estão aqui desencarnados atrás de Rita Pedeira, de mim, de outros, eles são seres humanos, ou se quiser, são espíritos. E nós somos seres humanos, ou se quisermos, somos espíritos encarnados. É uma família só, é uma coletividade. Não está lá, morreu, então não vou para o mundo espiritual. Que mundo que eu vou? Então, não julgueis, permanecemos unidos, né? Unidos pelo sentimento. Minha mãe que morreu, não é possível que me amava e minha tia deixou de me amar. Ela continua me amando e eu a ela. A morte é só, eu não consigo vê-la, não sou vidente, então é uma barreira, um impositivo de vibração. É o ventilador que está parado, né? Todo mundo olha as hastezinhas, o ventilador, e minha mãe é o ventilador que está girando. A gente só sente a vibração, o vento, né? Porque não dá para ver ali, porque ele tem uma velocidade ali. Mas se parar, se ela encarnar, ela fica com todo mundo pega nas hélices do ventilador. Muda a vibração. Então ela está numa frequência maior que eu, meus 5 sentidos, e o sexto, que não foi preparado para ser vidente, né? Não tive condições, né? Graças a Deus, já ser vidente. Não quero ter. Então, unidos via psíquica, via pelo sentimento, né? Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que habitou. Então ele volta a alertar a eles, ouvintes, a nós, os leitores. Quer desenvolver a mediunidade. Então tá certo. Você está julgando o quê? Que Sérgio morreu, virou um santo? Oh, meu Deus! Né? A morte não santifica ninguém. Sérgio vai continuar do mesmo jeito. Só muda agora e muda depois, se ele quiser mudar. Não quiser. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo, se apenas troca de residência. Então, as minhas enfermidades morais, né? Então, impaciência, ansiedade, né? Irritação, fechando os olhos, né? Não hoje, né? Daqui a uns 50 anos. Eu fechando os olhos, né? Se eu não modificar nesses 50 anos, o doente continua o mesmo, né? Continua rebelde. Então, é esse esclarecimento que a doutrina espírita traz, que para a gente pode até ser repetitivo, mas é porque a humanidade não sabe disso. Se soubesse, como é que eu vou fazer? Eu faço uma consulta a um espírito, eu tenho que saber que a casa é séria, se um médium é sério. É Kardec que diz, né? Avalie o meio ambiente, avalie o médium e também o evocador. Ele chamava evocador na época. A gente chama aqui no Brasil de consulente. Se o consulente tem interesses sérios, né? Por quê? Pelo amor de Deus. A pessoa que... A gente não é ser detetive, fiscalizar a vida de ninguém, mas a gente toma informação. Eu queria uma consulta espiritual. Os guias estão para nos ajudar, tem casa que pode fazer isso. Aí eu conto Dalva, que mora ali, amiga minha. Como é essa casa, Dalva? É uma casa séria, de trabalhadores sérios. Porque eu já sei que os espíritos são sérios, né? Não sabe nada, vai perguntar. Você vê coisas só em futilidades, o que é que vai sair vindo da cabeça daquela criatura? Vivendo em bebedeira, em coisa, em farra, em maledicência.
uma coisa absurda. Nunca esqueço disso. Eu não era espírita na época. Parando naquele bar, eu bebendo mesmo. Eu tomei 8 cervejas com aquela pessoa Y. E depois, 8 cervejas. Né? Ela tinha vindo de um hotel porque estava traindo o marido. Eram vizinhas minhas de outro, que não era nem casado. Nem sonhava em voltar em doutrina espírita. E ela me disse, não dá para tomar a saideira não, porque eu tenho 3 consulentes que vão... Eu digo, mas eu tinha uma referência, né, naturalmente, né, de mediunidade, de médium seguro e de assistência elevada espiritual. Eu tinha essa referência desde a infância. Então, mas não tinha estudo nenhum, não sabia nem que era Kardec. E a pessoa saiu, pô, que iam ter 3 consulentes para ela. Eu digo, mas você vai ser mediunizada assim, usei outro termo? Vou, o que tem? Tinha vindo de um motel, traindo o marido, e tomou 8 cervejas. Me recordo que eu fui pro ponto, ela me viu, me conhecia. Nós 2. Né? A pessoa tem que buscar informação, o consulente. Porque quem é que vai incorporar naquela criatura? Qual a entidade espiritual? É claro que a humanidade, sem esse conhecimento, não sabe. Mas não é possível, não preciso fazer a doutrina espírita. Eu pergunto antes. Dalvi aí, você é minha amiga, olha lá. Posso ir? Dalvi vai dizer, não vá não. Não vá que é barril. Aí Dalvi vai dizer, eu não vou mesmo. Eu não vou nada. Então, porque a morte, o enfermo apenas trocou de residência. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado, morte, né? Não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Quando o meu vaso quebrar, eu espero em Deus estar um pouco melhorado, cada dia. Porque senão, mas é óbvio que ninguém vai encontrar, mas Sérgio, me encontrei por aqui, Tereza, quando vai no mundo espiritual. Tereza vai dizer, mas você não tem essas coisas ainda? Tereza vai olhar, Tereza, o vaso quebrou, mas o dono ainda continua o mesmo. Tereza vai fazer o sinal do Pai Nosso e vai sair até de junho de mim. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, André Luiz que traz esse termo já novo, Kardec chamava de mundo espiritual, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Desencarnação, ele repete, não expressa santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente do que a gente tem na Terra. Não é só essa aqui não. Eles também estão tendo, Rita, que aprender a controlar seus impulsos inferiores. Quando alguém agredir um parente dele, embora ele seja um trabalhador de mais de 20 anos, né? Pedro Neves, livro Sexo e Destino, ele é o guardião da família, ele não esmurre o outro, porque ele vai esmurrar a quem ele foi proteger, né? Porque a filha dele está lá doente de câncer, ele é o guardião da família, espírito familiar, não é o protetor, não, ele é o espírito familiar, não é o guardião é Félix, ele é o espírito familiar. O espírito familiar que ampara, é o amigo ombro a ombro, ele vai pegar a filha, ajudar a filha no desencarne dela de câncer, que está meses doente, e o genro dele, encarnado, quando a enfermeira sai, ele está se agarrando com a enfermeira de beijos na cozinha, né? A enfermeira, rapaz, o homem fica louco, o homem desencarnado. André Luiz que segura ele, aí Félix, o guardião da família, vem e aplica um passe nele. Meu filho, o que é isso? É a minha filha! Você não está vendo, não? O interesse pessoal não vai morrer. Então, se alguém agride Serginho, né, Itamar? Dona Azul, minha mãe, que você conheceu, não fica satisfeita. Claro, né, Sérgio? É isso. É isso. Então, é o que ele está dizendo aqui. Eles estão no mesmo aprendizado. Eu preciso compreender que Sérgio está errado. Né? Claro que não vai querer que Sérgio seja agredido, machucado, maltratado. Mas não vai esmurrar o outro, né? Como Pedro Neves faz lá.
enforcando o genro. E o genro sentindo arrepio, né? Ele está desencarnado, ele perdeu o equilíbrio. Total. Total. Então, a aprendizagem de desapegar, é esse o exemplo que eu ia falando. De Zu continuar amando o Sérgio, mas sem apego. Pedro Neves, a sua mulher, mas sem apego, amando e compreendendo que o genro também é seu irmão, é da mesma coletividade, é da mesma família espiritual, é da mesma comunidade dos vivos. É por isso que ele colocou isso antes. Nós somos todos da mesma família, filhos de Deus. Né? O problema é a gente botar isso na prática. Os elétrons e fótons que vos constituem a vestimenta física integram, igualmente, os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Né? Ventilador parado, ventilador rodando. Então, as estruturas do perispírito, em outra vibração, tem elétrons e fótons. Né? Fótons é o componente da luz. É necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Nós somos Deus, né? Com D minúsculo, mas Jesus Cristo. Então, o curso é de desenvolvimento mediúnico. Vou deixar para vocês falarem. É de desenvolvimento mediúnico. Ele já está descrevendo, dizendo que eles podem fazer isso, né? Conforme a programação, a permissão de Deus. Mas ele está advertindo. Ao desenvolver uma faculdade, ela não vai se resumir apenas quando eu for no centro, sob um amparo da proteção daquela fortaleza espiritual, que é um centro, qualquer centro espírita sério, a gente já viu. Fora eu também sou. Eu continuo com o médico, que foi desenvolvido, aquilo ali. E eu posso entrar em contato com os meus irmãozinhos, como dizem os doutrinadores, né, dessa família espiritual, que não gostam muito de mim, daquilo em que eu estou me metendo. Né? E se eu busco um hábito infeliz, eu sintonizo mais fácil com eles. Então ele vem alertando passo a passo isso. Atente para as vossas possibilidades interiores. O curso, o capítulo é Mediunidade e Fenômeno. Eu quero ser um elemento onde os espíritos me utilizem para um fenômeno mediúnico. E os guias estão mandando eu fazer o maior fenômeno, o mais difícil que existe, que é de transformação interior. Agora, Mário, você está falando isso aí, eu estou lembrando do que está na internet. Eu não sei se vocês já viram. Tem um grupo aí, né, de pessoas que está muito preocupado na questão do desenvolvimento mediúnico. Aí o garoto jovem, né, está lá ensinando como desenvolver essa mediunidade. Parece uma brincadeira, mas não é brincadeira não, é sério mesmo. A pessoa tem que fazer um esforço. Então, tem que ter uma dieta. Não é para ficar usando creme dental, porque o flu atrapalha e muito o desenvolvimento mediúnico. Não pode estar usando sabonete perfumado demais. Então, eu disse assim, meu Deus, o que é isso aí mesmo? Não pode estar comendo comida pesada, beleza. Não pode estar fazendo isso tudo a nível do exterior. Tinha nada, nenhum receituário para um regime moral. Era isso aí. O flu vai fazer bem, a escova de dente não pode estar usando. Eu disse, meu Já Deus. Fiquei feliz, Carmen, só com uma coisa aí, que esse orientador aí não é do raio de luz. Imagine na mediúnica o bafo, o doutrinador, quando ele abrir a boca, nem o obsessor fica. Quando o doutrinador abrir a boca, até meu obsessor, pelo menos, vai embora. Veja que sandice, cara. Tá lá na internet. Rapaz, cada dia Divaldo conta isso. Aí eu digo o seguinte, para quem não conhece a doutrina espírita, não é? A gente tem um certo conhecimento, né? Não somos leigos. E aquele que acessa a internet, como abre para tudo, né? Eu quero ver a taróloga, tal, a consulente, e abre para ver uma explicação dessa, e sai falando depois que ouviu que na doutrina espírita a gente já tem um trabalho, né?
de falar para as pessoas que têm uma visão deturpada do espiritismo, não é? Quando a gente, não, você tem aquela paciência não para convencer, mas para você mostrar que não é bem assim, que se tem interesse, vai ler, vai estudar algo do espiritismo, mas não fale o que não sabe. Imagine uma coisa dessa aí, que E situação. aí o pessoal mistura, né? Tudo aí é espiritismo. Esse garoto aí que Carmen falou, quem não conhece, é um site espírita. Tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí, mas as pessoas já. Aí você vai fazer o quê? Entregar a Deus, né? Como é que a Federação Espírita vai ficar vasculhando, interferindo na vida das pessoas? Diga, Marina. Boa noite, gente. E interessante que são vários casos, né, várias situações que ocorrem dessa forma, aonde há justamente o que vocês colocaram, essa mistura. É, eu tenho um colega meu que trabalha, trabalha também em condução, ele me falando, né, que a namorada dele, Mari, você vai, minha namorada, você vai gostar, Mari, gente boa, ela é espírita também. Eu falei, oh, que bom, ela frequenta algum centro aqui da região. Não, ela tem um guru dela que entra online. Aí ela paga uma taxa todo mês e ele faz as revelações. Eu falei, ai, que bacana, que bom. Me fala só o nome dele, porque, por curiosidade, eu quis só assim, para pesquisar na internet para ver. Eu não me recordo o nome agora, mas cheguei até a anotar. Mas não disse para ele o que era nem o que não era, até porque eu poderia ofender a menina, né? Mas não tem nada a ver com o que a gente estuda. Depois que eu falei para ele, eu falei, olha, eu busco na doutrina muito valores morais, minha elevação, minha mudança. Será que esse guru ele também coloca isso? Mas para colocar isso, eu vou precisar pagar também, porque tem que pagar uma taxa quando você entra. Aí você vê como uma coisa é tão distorcida quando a gente não busca verdadeiramente essa informação. Mas eu também entendo que para cada um segundo suas obras, né? E cada um está na sua caminhada, cada um está descobrindo, está buscando, e aí vai chegar o momento de entender que não é bem aquilo. É isso. É isso que ele vai mas ele não deixa de advertir, né? Não de ser ríspido, ser grosseiro. É o que ele está fazendo, advertindo. É necessário para atentar para sua reforma moral, né? Fazer brilhar nossa luz, que ele chama de divindade potencial. Nós temos o DNA de Deus, né? Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Então ele não está desestimulando. Eu sei que vocês querem evoluir, se elevar, ter contato com Bezerra, com outras entidades, anelais à sociedade. Bezerra, Irmã Dulce, Madre Teresa, enfim, entidades elevadas. Ele não está. Eu sei que vocês querem isso, se aproximar deles. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis, né? De certeza tranquila, você ter revelações, receber revelações por livros mediúnicos que for, que aquilo não deixa dúvida, é insofismável. Né? Entretanto, sempre tem um entretanto, toda coisa tem um entretanto, que aí joga por água abaixo. Né? Entretanto, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes. Não era, peraí, eu queria ver Bezerra, ver João Evangelista, ver isso na mediúnica. Sim, você pode, mas você tem que se elevar. Ao invés de trazer eles para materializar, você se eleva até eles pela mudança íntima, desenvolvendo seus potenciais internos, suas virtudes, que são os potenciais divinos. Então, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes. Como criaturas celestiais que verdadeiramente sois, não somos deuses. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, né? Convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Isso aí é questão
25 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo de reencarnar. Espiritualizar, um dos objetivos. Espiritualizar a matéria, né? Então, a gente compreende nesse processo de espiritualização aqui, processo de espiritualizar a matéria, afastar o medo da morte, não ficar apegado a isso se um ladrão quiser roubar, como infelizmente matou um rapaz aí, que não deu a notícia que eu estava vendo aí. Então você vai compreender, leva até a capa, quer levar a camisa também? Leva. Eu não vou brigar por causa de você, por causa de um celular. Você vai compreendendo que você vai se desapegando das coisas da matéria. Como eu falei de Zu, minha mãe continua me amando, e eu a ela. Mas se eu tiver errado, se ela for um espírito que está buscando a sua espiritualização, ela continua me amando, mas vai dar razão a quem tem razão. Ela faz isso quando encarnada e quando desencarnada. Uns não fazem quando encarnado, se apegam. Então são vários meios, esse é o objetivo. Então, como é que ele está dizendo? Em vez de trazer esses guias, e é o que ele diz para todas as casas, né? Não só espírita, né? Todas as casas que promovem o bem. Achei fantástico. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo. Veja que eu não falo de espiritismo só, né? Em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. Então, na igreja evangélica, tem espíritos guias. Vão trabalhar com aquele material humano, né? Aquele material que tem ali. Então, a Marina Silva, a biografia dela, coisa fantástica. Mulher ateia, descrente, comunista total. Não acreditava em Deus, nada. Com o problema do mercúrio no sangue, ela foi para a igreja evangélica. E eu vi as iniciais NYPID. Eu nunca esqueci. Porque é uma coisa tão impressionante. Eu doei o livro, né? Mas esse livro, a biografia dela. E ela ouviu, foi para casa, ficou aquilo na mente, não conseguiu dormir. O que é NYPID? E descobriu que era uma inicial de uma fórmula para tirar mercúrio do sangue em porcos nos Estados Unidos. Só usava em porcos. Ela no outro dia, na outra semana, viaja como ministra de Lula. O homem, a senhora é ministra, eu assino a autorização. Você pode morrer nas primeiras comprimidos. Ela assinou, tomou os comprimidos escondidos da família e eliminou o mercúrio do sangue, que ela tinha 6 meses para viver, segundo os médicos no Brasil. E ela se torna a Marina conhecida, com aquelas roupas grandes, né? Bata, da Igreja Universal, da Universal Assembleia de Deus. Acho que é a Assembleia. Ela se torna uma crente fiel em Deus. Então, quem intuiu NYPD, acho que um guia dentro da igreja, onde muita gente está ali buscando, como o Carmen falou, e é fato, prosperidade material. O guia Mário, vai intuir isso aí, né? Você falou isso aí, viu, Mário? Você falou isso aí, lembrei. Quando minha mãe teve duas meninas, né? No terceiro filho, era uma médium, mas se dedicou à igreja católica. A gente conversava muito, ela dava risada. Eu dizia, minha mãe, ela melhorou aí, que os guias aí já curou, ela não desfazia, não. E aí, ela, do meu irmão grávida, né? Nada daquele tempo, né? Parteira, e nada de meu irmão nascer, né? E aí, ela com a mediunidade dela, né? Auditiva, só ouviu dizer, tome um banho de folha de algodão. Ela disse que acordou com aquilo. E ela teve fé, né? Mesmo no catolicismo, ela disse que ouviu bem nítido no ouvido dela, tome banho de algodão. E ela não fez isso, que o menino estava todo enrolado, cordão umbilical, estava dificultando o parto, né? Que ela tomou e desenrolou e a criança nasceu, ela contou isso para a gente. Então, eu me referindo ao que você falou de Marina, né? Porque eles falam, não é só mediunidade no espiritismo, nós sabemos disso, né? É isso. Os guias, como ele falou, há um exército de trabalhadores do Cristo em todas as atividades relativas à espiritualização. A Igreja Assembleia fala de Jesus, fala de Deus, relativo à espiritualização, fala da melhora do humano, deixa de beber, deixa de trair. Tudo isso é um processo de espiritualização. Espiritualizar-se na matéria. Caminhando por fim, encerrar o parágrafo. Solicitais a luz, né?
quase sempre perseverando nas sombras, né? Ele usa a imagem, né? A imagem que Jesus utilizou da faculdade mediúnica, né? Jesus repete, né? A imagem está no Antigo Testamento, no livro de Joel, né? No final dos tempos, a luz será derramada sobre todo ser. Seus velhos terão sonhos, assim, seus filhos terão visões, mais ou menos assim. Aí Jesus repete, né? Então, Emmanuel vai explicar. No livro Consolador, ele traz essa imagem. O que é a mediunidade? É a luz derramada sobre toda a carne. Livro Consolador. Então, ele está dizendo, falando de mediunidade. Solicitais a mediunidade, a luz. Quase sempre a gente anda perseverando nas sombras do egoísmo, do interesse pessoal, do personalismo que ele citou aqui, né? Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmo. Se ouvir uma palestra desses elevados entidades, veja que eles não são grosseiros, eles não são ríspidos, mas eles não mentem, eles esclarecem. Então, vocês estão aqui buscando, quando encarnado, buscando nas suas religiões desenvolver faculdade mediúnica. No sono estão cadastrados, mas ele não deixa de advertir, de alertar, né? Que a faculdade mediúnica brilha conforme, já como luz, brilha conforme eu atentar para as minhas possibilidades interiores, né? É aquilo tudo que ele terminou aqui. Então eu tenho que o quê? Afastar de dentro de mim as sombras. Não é fácil isso, né? É fácil falar. Afastar as sombras interiores, né? Não é mesmo? Só muito orar e vigiar. Por isso que demanda tempo, né? É claro que a gente pode ser melhor hoje do que foi ontem, né? A sensatez dos espíritos a Kardec, né? Ninguém vai se tornar santo, vivo paraíso, só porque eu tenho 20 e poucos anos de doutrina espírita. Eu vou para... Aliás, os guias foi bem claro, um posto de socorro no umbral. Eu não compreendia na época, né? Eu levava lá para Divaldo, quando eu fazia tratamento desobsessivo. Né? Então, quando eu fiquei tão feliz quando entrei naquele posto, porque o lugar lá fora era só escuridão, eu apavorado nos sonhos, só frio e ventania. E quando eu entrava, um ambiente calmo. Né? Você pode me dar um cigarrinho? Nunca esqueci daquela senhora. Eu subi na escada, da dentro. Você vê, você tá na terra ainda. Tem um cigarrinho para fumar, meu filho? Minha senhora, eu não fumo não. Ela coçou a cabeça. Eu quero tanto parar, mas eu hei de conseguir. Aí eu sentei com ela. Um posto de socorro bem próximo da terra. E o guia disse, seus parentes passaram por ele. Melhora a tua conduta moral. Se desejar anelar um dia, ser socorrido aqui. Eu fazia tratamento de Valdo Franco, isso aí. Desobsessivo. Então, eu estou feliz que eu já tenho um lugar para ir. E quando vocês baterem na porta, eu foi igual a Jesus. Quem está me chamando? Sérgio, a gente andou junto. Se lembra, andava gritando assim, a gente fez um curso, 4 anos juntos. Não lhe conheço não, viu? Não lhe conheço não. Não foi assim que Jesus disse? Itamar chorando. Ô Serginho, hein? Que Itamar? Eu lá dentro, lá de lá. Anote aí, Tereza. Que egoísmo, hein, rapaz? Tá vendo, Itamar? Tá vendo? Que egoísmo. Anote aí, a próxima vai ser... Até de nós mesmos. Até de nós mesmos. Terminando o capítulo, a página, né? No caso, a página. A gente busca a fé e duvida da nossa capacidade, né? Ele encerra também citando o Evangelho, né? A fé é humana, a fé é divina, né? Não é isso? Eu confio em Deus, confio nos guias, mas também tenho que confiar em mim, nas minhas possibilidades, né? É humana e divina, não tem nada solto aí, né? Cada palavra é escolhida. A gente não dá para comentar todas, porque senão o estudo não terminaria nunca. Mas vamos lá para a nossa... Alguém quer falar em 3 minutos aí? Não, o livro bota para a gente fazer nossas profundas reflexões. Total. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Vamos para a prece então.